E aí, tudo bem? Está começando o Sommelier de Investimento. Aqui a gente experimenta diferentes tipos de investimento, sempre com R$ 5.000 nos últimos 5 anos. E a bola da vez é a BR Foods, uma empresa de alimentos, com a carne extremamente cara. Será que investir nesse segmento a gente também lucra com eles? Bora pro computador! Então vamos lá, vamos falar da BR Foods, Brasil Foods, BRF. Ela é uma empresa transnacional brasileira do ramo alimentício, fruto da fusão entre Sadia e Perdigão, duas das principais empresas de alimentos do Brasil. Essa operação de fusão foi anunciada em 2009 e concluída em 2013. Então é uma empresa gigantesca, né? Se a gente pensar a quantidade de produto da Sadia e da Perdigão no mercado que a gente encontra, é um absurdo, uma qualidade muito interessante, né? Então vamos avaliar e ver o quanto a gente vai lucrar com essas. Só antes de ver os números, 2 pontos importantes para a gente olhar. Antes de mais nada, é legal saber que a BR Food tem um site dela. Então tem todo um ambiente para você conhecer mais da empresa, entender alguns números dela, trabalhar na empresa, enfim, então é bem legal. E tem o ambiente de investidor que eu gosto bastante, para fazer essa relação, né, com quem está investindo e conhecer mais e entender mais dos números, relatórios, evolução e tudo mais. Então, bem interessante que a BRF tenha isso, tá? E aí agora para o nosso quadro eu vou incluir um tempero novo, que é uma avaliação dos indicadores dela lá no Status Invest e vou comparar com uma empresa do mesmo ramo. Então, bora lá para Status Invest. Então, aqui na Status Invest, vamos comparar a BRFS3, que é o código dela na bolsa, né, a Brasil Foods, com a JBS, que é também uma empresa do ramo de alimentos e é uma concorrente direto aí dela. Alguns números a gente pode olhar, lembrando que os indicadores de forma isolada não quer dizer muita coisa, então você tem que fazer várias avaliações para colocar nesse caldeirão aí e fazer todo sentido, tá? Eu vou pegar alguns aqui que para mim faz mais sentido, que o mercado também compara bastante e vamos ir avaliando até para ir validando se a BRF é uma boa ou não. Então, primeiro de tudo que o pessoal gosta de olhar, e eu também gosto bastante de dividendos, é aqui o DY. Então, a Brasil Foods não pagou dividendos nos últimos 12 meses e já a JBS pagou 5,62. Então, um ponto positivo para a JBS. Um outro indicador que a galera também olha é o P sobre L, que é uma relação e indica o quanto os investidores estão interessados naquela ação, o quanto eles estão dispostos a pagar por elas. Quanto maior esse número, mais os investidores estão dispostos e cria uma expectativa em cima. Então, às vezes muito alto, tem uma expectativa muito alta, não quer dizer que ela está muito boa. Mas aqui a expectativa da Brasil Foods não é boa. Bom, fazendo uma comparação, né, da JBS é melhor do que a Brasil Foods. Tá? Então, 2 indicadores aí para pontuar para a JBS: dividendos e expectativa com relação à empresa. Um outro número interessante de olhar também é o P sobre VP. E aí, quanto mais próximo de 1, mais justo está o preço dela com relação ao mercado. Então, se tiver acima, as pessoas estão pagando mais caro. Se tiver abaixo, estão pagando mais barato na cota dela. Então, o P sobre VP da Brasil Foods está 1,1 e da JBS 1,67. Então, da Brasil Food está sendo considerado mais justo. Então, primeiro ponto aí para Brasil Foods, certo? Desses indicadores aqui de cima, é isso que eu quero olhar. Vamos seguir aqui para outros, mais 3 números para a gente comparar. Deixa eu descer aqui também na JBS. Então, indicadores de endividamento é super interessante olhar para saber o quanto a empresa está criando e se endividando, né? Então aqui eles normalmente olham bastante esse número aqui de dívida líquida sobre o EBITDA. E aí quanto menor, melhor. E eles colocam até um parâmetro próximo de 2. Se tiver até 2, é considerado até ok, tá? E esse número aqui normalmente é o número de anos para com a geração de caixa ela consegue quitar todas as suas dívidas. Então a Brasil Foods demoraria quase 4 anos para quitar as dívidas, frente à JBS, quase 2 anos, né, 1,65 para quitar as dívidas delas. Então, mais um ponto positivo aí para a JBS, tá? Aí aqui da dívidas, ok, vamos descer para pegar o ROI e depois o crescimento. São mais esses 2 que a gente fecha aí dos indicadores. Então, vou descer aqui. O ROI também, quanto maior, melhor, tá? E ele é um retorno do investimento.
tem toda uma formulazinha para calcular, inclusive aqui no Status Invest tem o gráfico, tem as dúvidas que você pode consultar, e aí a gente já consegue ver que a Brasil Foods está com um ROI bem ruim, frente à da JBS 42, então o retorno da JBS está melhor do que o da Brasil Foods. E aí um outro ponto também é o crescimento, o quanto a Brasil Foods está crescendo contra o da JBS. Então o crescimento da Brasil Foods está em 7,46%, né, o da receita nos últimos 5 anos, e o da JBS 15,53%. Então, assim, se a gente for pegar um balanço final, a JBS está melhor que a Brasil Foods nesse segmento. Então, esses foram os indicadores. Vamos ter uma noção aqui, já que a gente está olhando que o JBS está indo melhor, né? Tiveram melhores indicadores que o Brasil Foods, mas a gente vai ver o quanto teria rendido no Brasil Foods. Vamos fazer só um comparativo de investindo em um versus investindo no outro. Brasil Foods, últimos 5 anos contra JBS nos últimos 5 anos. Então, deixa eu descer um pouquinho aqui. Então, nos últimos 5 anos da Brasil Foods, você teria perdido 70% e no Brasil Foods teria ganho 224%. Tá? Isso considerando a cotação de hoje. Estou falando aqui em maio. Ou seja, dois comportamentos bem diferentes, talvez uma gestão bem diferente. Então depois a gente até pode trazer a JBS para ver em números. Em porcentagem a gente viu que teria ganho aí, mas vamos jogar agora lá no Kiwi para a gente bater o martelo dessa nossa perda aí. E posso te dar um spoiler que não foi muito agradável não. Aqui no Kiwi então, teria investido quase R$5.000 por conta das cotas, do valor da cota. E teria agora perdido 72%, ou seja, estaria com a bagatela de R$ 1.380,50. Pois é, perdido muito, né? E aí, provavelmente vai ficar lá nas últimas posições, vamos ver o ranking depois. Então, se a gente olhar aqui, né, o comportamento até no gráfico dela, desde quando a gente começou a investir aqui no simulador, lá em 2017, ela veio subindo, depois ela começou a cair no final de 17 a 18, caiu bastante. Aí aqui, beleza, quem investiu no começo de 2018 até viu ela subir alguma coisinha. Aí veio a pandemia, então assim, não foi a pandemia o grande fator que derrubou ela pra caramba. Mas pós-pandemia ela não se recuperou e vem caindo aí nos últimos tempos, tá? Até, tudo bem, o Ibovespa também tá caindo, então acaba entrando nessa onda toda. Certo? Então vamos para a conclusão e depois para o ranking e ver que foi bem ruim, viu? Ainda bem que eu não investi nela. Para finalizar, então, a gente viu que a Brasil Foods não foi uma boa opção, por mais que a gente tenha visto a evolução no preço das carnes, né? E a gente acaba fazendo essa relação direta, né? Do crescimento no preço para a gente, com o lucro e ser uma vantagem investir nesse segmento, mas para essa empresa especificamente não foi. Tem que estudar um pouco mais para ver esses fatores todos, né? Para saber o que implicou ela não ter esse crescimento de lucro versus o repasse para a gente. Enfim, bem complexo, mas ela não entregou um bom resultado, muito pelo contrário. Se comparar até com uma empresa similar ao segmento dela, ela foi bem mal, já que a JBS se destacou. Claro, também tem que entender o que a JBS fez para ela poder ter esse lucro e comparar honestamente, tá? Mas o que eu sei é que ela não vai para uma posição boa para o nosso ranking, porque números são números e ela não entregou. Então, bora para o ranking para ver a posição dela.